Boa tarde, mais um podcast Nem Tudo é Só Política, no comando Raul Alfredo. Hoje estou aqui com um amigo que conheci neste ano, mas já deu para ver que é um cara lutador, polêmico e batalhador. Ele é de Uberlândia, cidade que eu tenho muito apreço. Aliás, minto, ele não é de Uberlândia, ele é potiguar. Ele é do Rio Grande do Norte. Mas aqui quem vai falar melhor é ele. Mas vamos lá. 34, 35 anos, tá novo ainda. Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, uma das melhores polícias do país. Vereador, ex-vereador em Uberlândia. E agora deputado estadual. Estou aqui com nada mais, nada menos do que o polêmico Caporeso. Boa tarde, Caporeso. Seja bem-vindo ao meu programa e fique à vontade aqui. Ô, Raul, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Satisfação estar aqui, né? E sempre que alguém fala a respeito de polêmica, eu falo o quê? Que para ser polêmico no Brasil, você não precisa fazer esforço. Basta falar a verdade. Eu estou compromissado com a verdade. Ah, isso é muito bacana. Nós estamos aqui. Caporeso, aqui é diferente de tudo que qualquer programa que você já foi. Aqui é como se tivesse na sua casa um bate-papo descontraído. Aqui você pode falar o que você quiser, você fique à vontade. Mas, primeiramente, nós gostaríamos de conhecer um pouco a sua história, a sua vida. Como foi na sua infância? Como você chegou a ser... saiu essa ideia de ser deputado ou vereador, cuidar das pessoas, enfim, porque eu já vi que você exerce um trabalho muito bacana lá na Assembleia, apesar de ser polêmico, porque eu estou lá todos os dias e vejo que você é tipo o lado mais assim, coloca mais as suas opiniões e tem gente assim que não interpreta muito bem e dá aqueles embates, mas isso faz parte também. Eu gostaria de saber um pouco da sua infância, Caporeso. Aonde que foi? Como foi? Você é potiguar, né? Você é de Sim. Currais Novos, se eu não me engano. Isso mesmo. Currais Novos, no sertão do Rio Grande do Norte. Na verdade, eu nasci em Currais Novos, mas morava na zona rural, na divisa dos municípios de Tenente Laurentino Cruz e São Vicente, que fica também na região do Seridó, que é a parte mais seca do sertão norte rio-grandense, né? O potiguar. É perto da Paraíba? É tudo perto ali, né? É tudo perto ali. Divisa, né? Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, que antigamente todos esses estados faziam parte, né, de Pernambuco, que acabou sendo segregado após a Revolução Pernambucana. Tentou trazer Napoleão Bonaparte para fazer guerra no Brasil e não conseguiu, né? Uma história muito interessante, a história da Revolução Pernambucana. Mas, então, sou um cara de origem pobre, imigrante nordestino. Passei a maior parte da minha infância entre São Paulo, que eu morei lá também, na capital paulista, e no Rio Grande do Norte, na região da Serra de Santana, que fica no centro do sertão de Seridó, né? Recebi a Bolsa Família, recebi o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Até os 17 anos de idade não tinha sequer água encanada em minha casa, tomava banho de cuia, né? Cabaça cortada ao meio. Ia em carro de boi com 2 tambores de 200 litros para buscar água no poço, que era a água que minha mãe e eu bebíamos ao decorrer do mês. E desde muito jovem percebi o quanto que o discurso de esquerda ludibria, engana as pessoas e abusa daqueles que mais precisam. E eu falo isso por quê? Por experiência pessoal. Muitas pessoas falam assim, não, que Bolsa Família é compra de voto. Olha, depende. Tem muita gente que precisa de assistencialismo como eu precisei, mas eu sei o que eu passei por precisar. Por exemplo, quem controla a distribuição do Bolsa Família, por mais que seja um programa do governo federal, são as prefeituras. Na minha época, lá no Nordeste, e eu acredito que hoje não deve ser muito diferente, ainda mais com o retorno, infelizmente, do PT ao poder, os prefeitos, em época de eleição, batiam na porta de cada eleitor. Ei, você aí vai votar em mim? Ah, não vai não? Beleza. Então, se você não votar em mim e eu for eleito, eu vou cortar o teu benefício. Agora, você imagina isso numa região onde não tem a parte industrial bem desenvolvida, depende basicamente do agronegócio. Aí você pega 7 anos de seca,
5 anos de seca, 10 anos de seca. Ou seja, a seca não é a ausência de chuva, como algumas pessoas pensam. É aquela chuva que, infelizmente, não serve para o plantio, para o cultivo. Então, a pessoa fica 100% dependendo do quê? Do assistencialismo do governo. Então, você chega para uma pessoa lá, para um pai de família que está sem conseguir produzir no campo e fala para ele que vai cortar o benefício dele. Isso é terrorismo. Isso é pisar na cabeça dos mais pobres. E eu percebi esse tipo de política que era feito lá. Então, desde muito jovem, eu aprendi a ter nojo da esquerda e do tipo sujo de política que eles fazem. Então, quando você fala uma verdade como essa no Brasil, isso infelizmente, é politicamente incorreto, né? Eu rejeito como um cara de origem pobre. Minha mãe nasceu, viveu e morreu pobre, aos 71 anos de idade. Nunca pegou um único centavo que não fosse dela. Eu rejeito esse papo furado que a esquerda adora utilizar falando do mais pobre, que o cara rouba ou furta alguma coisa porque não tem condição. Pobre não é ladrão. Ladrão é pessoa que não tem valores, né? Então, os maiores bandidos desse país são pessoas abastadas financeiramente que roubam de terno e gravata. Então, tudo que eu vejo dentro do discurso da esquerda diz representar os pobres, mas, na verdade, trata eles como pessoas inferiores ou, pior, como bandidos. Deixa eu nessa pegada sua aí, ô Caporeso, meus telespectadores, ele é do movimento, ele é um dos coordenadores da Direita Minas. Como eu disse, ele é mais radical, ele é um direitista polêmico e radical. E meu amigo, e no qual eu respeito, eu sou de centro, mas respeito demais a direita quanto respeito a esquerda. Estou aqui para entrevistá-los. Ô Caporeso, mas pegando esse seu discurso aí, essas suas falas, o Brasil ele está muito polarizado. O que você me diz da esquerda e direita? Você acha que isso é bom, essa polarização? Como você vê isso? Já que você tocou nesse assunto aí, eu faria essa pergunta mais adiante. Primeiro, eu gostaria de saber da sua infância. E admiro, tá? Porque você é um cara sofrido pela sua história aí. Você foi um cara que pode ter passado até fome, se eu não me engano. Foi pobre, pobre lá no sertão. Não é fácil. Tá? Imagino que não seja fácil. Já visitei lá alguns lugares assim que dá pena. Dá até medo de ir. Dá até medo de ir pela pobreza que você vê. E agora mesmo, aqui na porta aqui, você apontou e falou, nossa senhora, olha, é difícil demais a situação. Sim. Encontramos, depois da pandemia, até piorou as coisas. Uhum. Então, eu gostaria de escutar qual é a sua opinião, se você acha que isso é bom. Porque de 10 pessoas que eu escuto, Caporeso, em cima dessa pergunta também, que você emendou, você é igual eu, assim, dinâmico, fala, assim... De 10 pessoas que eu escuto, 9 falam mal de política. 9, que nós estamos na rua aí todos os dias. Independente de ser de direita, de esquerda, eles estão falando mal. Eles estão falando mal dos políticos em geral. E pior, sabe, ô Caporeso? Que estão falando hoje dos assessores também que trabalham. E nós entramos no gaiato, você está entendendo? Sim. Eles vão no político e quem trabalha com a política. Gostaria que você falasse aí, já que você também é muito bom nas falas e você está na rua todos os dias. Primeiramente, em relação à minha infância, graças a Deus eu nunca passei fome, mas eu já passei aperto, né, de precisar de receber doação, depender muito de... não sei se já comeu bolo de arroz de feijão verde. Não. Feijão verde fava, amassado... feijão fava? Não, é verde mesmo, é feijão verde. Feijão de arranca verde, amassado com farinha, de comer carne de caju, que você pega o caju, espreme ele e pega o bagaço e tempera igual carne, né? Só que eu vou te falar uma coisa a respeito da pobreza. O caju é aquele do cajuzinho mesmo, daquela frutinha que a gente só come a castanha, né? A maioria, mas só que tem a fruta, né, que é o caju. A fruta bate ele. É essa que você está falando? É essa que eu tô falando. Com carne? Então, o bagaço, você pode espremer a fruta, pegar o bagaço e temperar igual carne. A gente chama de carne de caju. Eu já comi isso também. Aí, tá vendo, gente? Nem tudo é só política, é cultura também. Olha o que ele está falando aqui agora. Eu nunca tinha escutado isso. E aí eu vou te falar uma coisa a respeito de pobreza, tá?
não é porque o cara é pobre que necessariamente ele é infeliz. Eu adorava a minha infância, andava de bicicleta para cima e para baixo, me divertia muito, morava numa casa que não tinha sequer forro, né? Era direto na telha, o chão era de cimento batido e, cara, eu era muito feliz. Não tenho nada para reclamar da minha vida, entendeu? Desse período. Muito pelo contrário. Porque muitas pessoas, quando têm condição, às vezes olham para o cara pobre e fica com pena. Oh, coitado, ele está passando uma dificuldade danada. Não, tem dificuldades que a gente passa e tem outras que não. Eu passei muito mais dificuldade depois que já era policial militar do que na época da minha infância. Quando eu era policial militar, teve uma época que a minha esposa estava grávida e eu não tinha dinheiro para poder trocar o pneu do carro que já estava no arame para levar ela até a cidade mais próxima para fazer ultrassom. Nessa época eu falo para você, cara, eu passei um aperto danado. Eu sofri de ficar numa situação como essa. Agora, na minha infância mesmo, que era a parte que eu tinha menos dinheiro, eu acho que foi a parte que eu fui mais feliz. Não teve... Mas você também nasceu na melhor época, né? Dessa parte, viu, gente? Porque eu também sou da década de 80 e de 90. Então, é a melhor infância. Todos que tiveram aqui, a maioria, sabem disso. 80 e 90 não teve anos melhores para brincadeiras, para uma infância saudável, sadia. Essa é a verdade. E ele também é dos anos 80, deve ter tido a infância dele 90, então são as melhores infâncias, a infância mais assim, ó, tranquila e inocente. As sem crianças celular, estavam sem na nada. rua, brincando, não tinha celular. Você falou o quê? A respeito de eu ser radical, né? Eu gosto de explicar isso, porque tem gente que fala, não, que o Caporeso é radical, que o Caporeso é extremista. Eu não me considero assim. Mas eu falo o quê? Eu sou radicalmente honesto. Eu defendo radicalmente a família. Para mim não existe nada mais sagrado do que a família. Eu defendo radicalmente a minha fé cristã, sem impor ela para ninguém, mas eu defendo os meus valores. Claro. Então eu tenho esse compromisso. E, Raul, você falou a respeito dessa questão da ojeriza que algumas pessoas têm em relação à política. Isso para mim foi algo criado e colocado na cabeça das pessoas para afastá-las da própria política em si. No Brasil, se vinculou a política a situações ruins, como, por exemplo, a corrupção, a desonestidade, a roubalheira, porque aí o cara que é honesto, ele fala o quê? Eu não quero me envolver. E com essa mentalidade, ele mantém o poder nas mãos das pessoas que não prestam. Platão já dizia, 500 anos antes de Cristo, que o preço a se pagar por não se preocupar com a política é ser governado pelos maus. Você pode até não gostar de política, mas certamente será governado por alguém que gosta. Então, a gente precisa se preocupar com a política. E o político nada mais é do que um reflexo da nossa população, tá? O político ele não vem em uma nave espacial de outro planeta e pousa lá na Assembleia de Minas para trabalhar, não, ele sai do meio do povo. Então, a pergunta primordial que nós devemos fazer é: por que tantas pessoas que oferecem o seu nome para a política têm uma ideia de fazer algo honesto, algo diferente, ou pelo menos falam da boca para fora, mas, contudo, entretanto e todavia, após assumir o poder, elas mudam de postura e são envolvidas pelo sistema e passam a fazer aquilo que antes elas criticavam. Essa é a grande questão. Eu acredito que eu tenho a resposta para ela, né? Mas a grande maioria das pessoas não tem. Tem gente que pensa o quê? Que é só uma questão de dinheiro ou de poder. O cara chega a se tornar um político e o poder e o dinheiro acabam corrompendo ele. Existem pensadores que falam que o poder corrompe, que o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu sei que o poder ele tem essa capacidade muitas vezes de fazer a pessoa sair do seu centro de personalidade e acabar se tornando um outro alguém. Quem não conhece algum amigo de infância que conseguiu ascender um pouco na vida e de repente mudou de comportamento? Quase todo mundo conhece alguém assim. Porém, eu te falo o seguinte, Raul, mais de 80% das pessoas que se envolvem com a política, que entram para o meio, elas acabam se deixando levar pelo sistema, pelo status quo, pelo simples fator psicológico. E aí é onde as pessoas não percebem. Tem gente que fala o quê? Se eu me tornar um político, eu vou chegar lá em cima, eu vou fazer, vou acontecer, não vou aceitar patifaria, coisa errada, e eu vou confrontar.
E graças a Deus, algumas pessoas falam isso para mim hoje, me tendo como referência, porque eu sei que eu sou uma dessas pessoas que eu cheguei e eu consegui fazer aquilo que eu me propus a fazer. E a minha chegada para a política foi tão chocante que eu me tornei um vereador, à época em Uberlândia, recordista do Brasil. Em apenas 3 meses, foram 5 pedidos de cassação, nenhum por corrupção. Todos por defender a população, principalmente naquela época das restrições por causa do Covid-19, né? Fechamento de comércio, que eu fui e me levantei e tentei defender essas pessoas que estavam perdendo tudo que tinham. E aí, por causa disso, desagradei muita gente e de maneira, para mim, injustificada, fui perseguido, né? Mas o que acontece? Quando as pessoas falam que vão entrar para a política e que vão confrontar o sistema e que vão fazer algo diferente, elas fazem isso por imaginar o futuro. E elas imaginam um futuro onde elas conseguiram ser eleitas e vão fazer algo distinto. Mas você olha essa pessoa, por exemplo, dentro do grupo de WhatsApp da família dela. Ela não vai confrontar um tio, uma tia, um primo que tem uma opinião equivocada. Sempre que alguém tem alguma discussão política, né, o que eu acho super sadio, você não pode partir para agressão. Agora, você discordar de ideias, não tem problema. Ou pelo menos não deveria ter. A pessoa que toma um ataque a uma ideia como se fosse um ataque pessoal, como infelizmente muita gente imatura na esquerda brasileira faz dentro das assembleias, da Câmara dos Deputados e das câmaras municipais, essa é uma pessoa com que não tem estrutura. Não sabe e não deveria estar discutindo ideias, já que ela toma todo ataque à ideia como ataque pessoal. Mas, infelizmente, Raul, é assim que funciona. A grande maioria das pessoas evitam qualquer tipo de conflito. Elas passam a vida inteira só tentando agradar na hora de conversar com os outros. Aí ela realmente pensa, do alto do seu delírio, que após ter uma vida inteira nunca entrando em embate com ninguém, para defender qualquer coisa que seja, porque ela vai virar política, ela vai fazer diferente. Nossa, eu me tornei político, agora eu vou confrontar as ideias das pessoas com quem eu não concordo. Não é assim que funciona. Ela acha o quê? Que vai chegar no poder e que, por exemplo, a esquerda vai chegar lá e maltratar ela de alguma forma? Não. Chega lá para trabalhar, vai ter um sorriso para te receber, tapete vermelho. Bom dia, deputado. Boa tarde, deputado. Está lá a pessoa defendendo o aborto, que para mim é homicídio. Defendendo as piores coisas que existem. Defendendo ideologia de gênero para corromper as nossas crianças. Mas te trata com um sorriso de orelha a orelha. A esmagadora maioria do nosso povo não está pronto para esse tipo de debate. Porque quando alguém é gentil com você, você tende a ser gentil de volta e pegar as suas convicções e guardá-las. Eu não faço assim. Eu sei o que eu represento. Eu não entrei na política para fazer amizade com ninguém. Eu vou fazer amizade como consequência e com aquelas pessoas que têm os mesmos valores que eu. Trato todo mundo com respeito, mas não respeito opiniões. Eu respeito pessoas. Eu nunca vou respeitar uma opinião tua. Opinião não é moeda de troca. Não é porque você respeita a minha que eu vou respeitar a tua. Eu tenho que te respeitar como ser humano, como indivíduo. Agora, opinião errada tem que ser esmagada, porque ela conduz para péssimos resultados, inclusive as minhas próprias. Muitas vezes, quando alguém conseguiu me provar que eu estava errado, ao invés de ficar apegado à minha opinião, como quem quer vencer um debate a qualquer custo, eu parei e falei, obrigado, você está certo. Eu não tinha visto por essa perspectiva. Então eu tenho um compromisso, não é com a minha opinião, eu tenho um compromisso com a verdade. E é assim que eu vejo o fator para a mudança. E é por isso que eu te digo que a grande maioria não está pronto para a política, porque não quer debater, porque corre de qualquer discussão como o diabo corre da cruz. Olha, gente, o Caporeso, eu quis dizer aqui que é radical, mas eu particularmente acho ele uma pessoa muito bacana, fumante igual eu lá na porta. Fumamos. Eu parei. Parou. Pela 10ª vez. Parou, tá vendo? Mas eu gosto, principalmente de cigarrinho de palha, é bom, mas tranquilo. Parece essa pessoa firme, ríspida, mas não é não, viu, gente? Muito tranquilo, tá? É um cara muito bacana de trocar ideias, porque eu sou igual da era Hélio Garcia em 90. Quem briga, gente, não são as pessoas, e sim as ideias que se divergem. Exatamente. Não as pessoas. Muito bom. Concordo com ele quando ele fala que tem que respeitar todos os seres humanos, mas as ideias tem que quebrar o pau mesmo, porque senão Deus me livre, se todo mundo pensasse igual. Ah, como é que é? Você gosta do azul? Ah, não, eu também gosto do azul. Deus me livre. Aí não íamos para lugar nenhum. Tem que existir o vermelho para gostar
é para ter o preto, para a contradição do preto. Então, e oferecimento, sabe, ô Capurês, que eu tenho que fazer propaganda. Faz aí, cara, com certeza. Porque senão o meu programa acaba, né? IBGP. Gente, Instituto de Gestão de Pesquisa Brasileiro. É o melhor que temos, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. E mais, determinante, quem faz, passa. Agora, além de cursinho, tem colégio também. Viu, gente? Ó, eu sou meio assim, voado assim, para esses negócios da propaganda, mas tem que fazer. Ô, Caporeso, pegando essa pegada sua aí, de que você é um cara... Até estou te chamando de Caporeso aqui, porque aqui, ô Caporeso... Fica à vontade, fica à vontade. Não é deputado, porque todo mundo te chama de deputado. Eu prefiro aqui no programa te chamar de Caporeso. Fica à vontade. Nós temos... eu gostaria de também tocar no último assunto aqui, antes de passar para nosso quadro, que nós temos um quadro aqui de rapidinha. Não é um programa, não, tá? Igual... eu tenho que contar esse caso. Eu falei que eu ia contar esse caso. Não. Eu cheguei para ele, quando eu fiz o convite para ele, um cara bacana, sempre lá na porta, né? Sempre muito popular, tá, gente? Sempre muito... com acesso muito fácil ao povo, e sempre trata todo mundo bem. Eu sou testemunha para falar isso. O que é de César tem que dar para César, né? Ele virou para mim, eu falei assim, ô Caporeso, você não vai no meu programa, não? Ô Raul, peraí, programa, vamos fazer um programa junto? Eu disse assim, vamos fazer um programa junto? Ele, peraí, falando com um cara de direito, fazer um programa? Mas eu não tinha nem percebido que ele levou. Programa? Eu falei assim, não, é um podcast. Ele, tá, brincadeira. Então é um cara... Proposta indecorosa, né? Uma proposta indecorosa, que é isso. Sou da direita, apesar, eu falei assim, apesar de você ser bonitão, viu? O cara postura... Obrigado. Bonitão, tudo. Mas já é casado, também é da direita, viu, gente? Isso aí, eles têm uma coisa... contra não, vou falar isso, não. Mas eles têm mais ou menos assim, ó... porque eu sempre digo, o Caporeso, que eu acho que as pessoas têm que ser felizes, tá? Qualquer jeito que elas pensarem, é igual você falou, eu respeito pessoas também, tá? Sim, claro. Mas vamos lá. Prefeitura de Uberlândia. É isso que eu queria tocar aqui no caso. Você já é pré-candidato lá em Uberlândia e vai tentar uma vaga de um executivo lá. Solta um pouco aí o véio, para que você está querendo sair do legislativo, como você chegou agora no parlamento, na Assembleia. Sim. Mas conhece, tem experiência vasta, lá que ele foi vereador em Uberlândia, viu, gente? E prefeitura no executivo, uma cidade tão grande que passou segunda cidade maior de Minas Gerais, Uberlândia. Uberlândia passou até Contagem, viu, gente? Para quem não sabe aí, ela só não vence na população, mas no quesito... Não, minto. Ela só não vence no quesito de população de Contagem. O resto, não. Quesito de empresas, mas no resto ela vence em tudo. O que faz o seu coração levar a você governar a segunda maior, tentar, pelo menos, governar a segunda maior cidade de Minas Gerais? Primeiramente, eu não quero ir para o Executivo. Eu nunca quis ir para o Executivo. Eu gosto muito de fazer parte do Legislativo e acredito que faço um trabalho importante. Porém, o que move as minhas ações, ao contrário da grande maioria das pessoas que tem por norte 2 critérios, né? Primeiro, ganhar dinheiro. Segundo, fazer o que gosta. Tem sempre alguém para falar isso para você. Olha, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro ou você tem que trabalhar fazendo aquilo que você ama. Eu não funciono assim. Eu trabalho por vocação. O que é vocação? Vocação vem do verbo latim vocare, que significa chamado. É você entender que você tem um chamado para fazer algo que outra pessoa no seu lugar não conseguiria fazer como você. Eu teria que ser um porco ingrato, muito cretino, se eu visse o risco que hoje existe da esquerda tomar o poder em Uberlândia, que já levou a cidade uma vez a péssimos resultados, a os piores escândalos de corrupção da história da cidade, esteve no governo de esquerda. Eu perceber esse risco, olhar para a cidade que me abraçou, que me elegeu, que fez de mim vereador, que me deu metade da minha votação para deputado, eu tive mais de 52 mil votos, sendo que mais de 26 mil foi dentro de Uberlândia, e eu ver esse risco acontecendo em Uberlândia e simplesmente virar as costas e fingir que não é comigo.
Eu não posso ser ingrato dessa maneira, porque como eu te falei, quem me conhece sabe disso, a base da minha vida é a gratidão. Eu acho que o primeiro de todos os ingratos foi o diabo. E eu sou cristão, então eu levo a questão da gratidão muito a sério. Muito a sério. Então eu ofereci o meu nome hoje como pré-candidato a prefeito de Uberlândia com o apoio da minha máxima referência na política, que é o presidente Jair Bolsonaro, justamente por saber da importância de Uberlândia. Uberlândia é a 25ª maior cidade do Brasil, ela é maior que 9 capitais, é maior que Florianópolis, tem mais de 512 mil eleitores, tem muito mais de 700 mil habitantes. Infelizmente, o censo ele fez uma aferição totalmente estranha. Isso aconteceu em várias cidades do Brasil, por alguns motivos que não vem ao caso falar aqui, até porque eu não tenho provas, mas eu tenho as minhas teorias do porquê isso aconteceu. Então, Uberlândia ela é muito importante. O Brasil passa por Uberlândia. Ela tem uma posição estratégica dentro do cenário não apenas mineiro, mas nacional. Verdade. De cidades do interior do Brasil, a única que verdadeiramente é maior por não estar em zona metropolitana é Campinas. Todas as outras grandes cidades que não são capitais, elas fazem parte de alguma capital ou estão em zona metropolitana. Uberlândia não, ela está isolada lá no Triângulo Mineiro, reinando sozinha. Então, porque isso mostra a força do nosso povo e a força da cidade. E eu estou à disposição para quê? Para fazer por Uberlândia aquilo que eu fiz por mais de 10 anos na condição de policial militar, porque eu sinto que agora é isso que a cidade precisa: servir e proteger. Eu quero servir e proteger. Porque os tempos que nós estamos vivendo não são tempos fáceis. O Brasil está tendo um déficit gigantesco. Infelizmente, a roubalheira já se tornou novamente sistêmica em âmbito federal. É triste o que está acontecendo com o nosso país. E, em breve, todo o país vai sentir essa crise econômica e moral que está diante dos nossos olhos. E eu quero funcionar como uma muralha para proteger Uberlândia contra todo esse mal. Então, esse é o propósito da minha candidatura. Perfeito. Ô, Caporeso, nós temos um quadro aqui que é a rapidinha. A rapidinha você fala na lata. Uma palavra ou resume em uma frase. Eu vou te perguntar e você volta. Ping-pong. Vamos lá. O que você mudaria hoje no Brasil? Caramba, com uma palavra só? Uma palavra só. Ou uma frase pequena. Lei penal. Lei penal. Família. Tudo. Cristiano Caporeso. Leal. Deus. Não, tudo de novo. Fé. Fundamental. E para finalizar, por que você aceitou o convite meu de estar aqui comigo? Porque você é um cara gente boa. Olha, a recíproca é verdadeira, viu, querido? Olha, entrevistei rapidamente aqui o Cristiano Caporeso, que vem de uma estrada, não sabia dessa história, porque nós nunca tivemos tempo, ele sempre está na correria danada lá na Assembleia, mas agora vou dedicar mais a saber, porque me interessa demais essas pessoas vencedoras na vida, porque ele é um vencedor. Ele saiu de uma pobreza e conseguiu status na vida, não por ser uma pessoa financeiramente só bem, mas sim de ideias que as pessoas compraram, e ele é o representante do povo pelo menos de 52 mil. E pode ser o representante de mais de 1 milhão de pessoas. Porque eu também acredito que o Uberlândia tem mais de 700 mil. Conheço e acredito que tem muito mais de 700 mil pessoas. Então, hoje eu entrevistei o meu amigo, que posso falar assim, Cristiano Caporeso, coordenador da Direita Minas, deputado estadual pelo Triângulo Mineiro, terra que eu tenho o maior apreço e o maior carinho. Cristiano Caporeso, ninguém te conhece muito como Cristiano, né? Ah, tem muita gente que me conhece como Cristiano, tem muita gente que me conhece como Caporeso, tem gente que me conhece como Ferreira, que era meu nome de polícia, né? Nome de guerra, como Pires, que era o nome de guerra no Exército, só não tem Araújo, é o único nome meu que o pessoal não usa. Meu nome é Cristiano Caporeso Araújo Pires Ferreira. Sinta-se à vontade, farei outro quadro aqui sobre os prefeitos do estado de Minas Gerais, no qual eu quero a sua presença, não abro mão. Conta comigo. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho, Raul. Gostei muito aqui do podcast. Formato bacana demais. Te desejo muito sucesso nessa empreitada, tá bom? E eu vou aproveitar para encerrar falando que eu acredito que política verdadeira tem a ver com representatividade. Representatividade
é você fazer com que as pessoas sintam que estão falando através de você quando você está exercendo a sua profissão. Então, política não é profissão, mas hoje eu trabalho, né, para servir a população, e eu me realizo politicamente quando alguém escuta o que eu falo e fala, poxa, o que esse cara falou aí me representa. Então, eu acho que esse foi o grande motivo, acho não, eu tenho certeza, foi o grande motivo que fez o Bolsonaro crescer como cresceu, porque ele realmente fala a linguagem que o povo quer ouvir, e muito mais do que isso, ele é aquilo que o povo acredita, porque ele não representa um personagem, ele de fato é aquilo que as pessoas veem. E eu me sinto feliz por poder representar mais de 52 mil pessoas que confiaram em mim e tantas outras que não me conheciam e que agora estão conhecendo. Então, contem comigo. E, como eu sempre digo, a direita vive em Minas Gerais. Um abraço, Caporeso. Obrigado por tudo. Tamo junto.